Irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos nos preparar ouvindo as palavras do Salmo 100. A palavra do Senhor diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvores. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos colocar de pé e, conforme o Salmo 124, versículo 8, fazer o nosso voto. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar com alegria o Salmo 98. Salmo 98. A Deus cantai um novo canto, pelos milagres que criou, por sua mão e braço santo, esta vitória alcançou. A todo o povo é proclamado que o Senhor é Deus fiel, sua justiça tem mostrado na salvação de Israel. Lembrou-se da fidelidade e da misericórdia que desde a eternidade em Israel evidente está. O Deus que a graça dele observaste, celebrai os prodígios seus. Louvai a Deus, ó criaturas, todos cantai em seu louvor. A vossa voz juntem-se às harpas, soprai trombetas para o Senhor, ao som alegre das buzinas. Regozijai-vos, filhos seus, seu nome elogiai com hinos, exultai, Rei é vosso Deus. Bramai, ó mares abundantes, e montes, rios jubilai.
irmãos podem sentar. Vamos nesse momento orar ao Senhor, rogar a bênção dele sobre a leitura, sobre a pregação, a leitura da sua palavra e a pregação do Santo Evangelho. Pai amado e querido, louvado seja teu santo nome. Obrigado, Pai, que assim como iniciamos o nosso dia, queremos terminá-lo na tua presença, bendizendo ao Senhor, sendo recebido já com a tua saudação, com palavras de graça, paz e misericórdia. Isso é muito bom, Senhor, para nós. Isso aviva a nossa alma. Temos lutas, dificuldades no nosso dia a dia. Enfrentamos, Senhor, muitas lutas, cada um com a sua própria luta. E quando chegamos até o Senhor, o teu amor e a tua bondade flui sobre nós. Isso nos traz um conforto, nos traz um consolo. Isso é bênção, Senhor, derramada sobre a tua igreja. Por isso, Senhor, nós rogamos a tua bênção sobre a congregação missionária de Fortaleza, congregação missionária de Caruaru, nossa congregação em Alberto Maia, nossa confederação humilde, pequena, Senhor, cada congregação e cada igreja. Desde já rogamos a tua bênção sobre o próximo concílio que se aproxima. Também rogamos pelas igrejas fiéis, Senhor, não só no nosso país, mas mundo afora. Seja com cada um, Pai, derrama da tua graça. Quando nós ouvirmos a tua palavra, possamos ser edificados por meio dela. Então, que o Senhor possa estar no meio da pregação, e ser o centro da pregação. Porque tudo isso é para a honra, para a glória e para louvor do teu santo nome. Amém. Irmãos, hoje nós teremos uma pregação no texto de Lucas, capítulo 13. E nós vamos ler os versículos 22 até a primeira parte do versículo 25. Lucas, capítulo 13, versículos 22 até o 25. A primeira parte do versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechando a porta, e vós, do lado de fora, o começardes a bater, dizendo: até aqui, irmãos. Queridos irmãos em Cristo Jesus, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus disse isso pensando na festa no dia final. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E essas palavras são palavras assustadoras quando observamos que muitos judeus foram chamados, circuncidados, filhos de Abraão, mas eles não entrarão no reino de Deus. E do mesmo jeito haverá pessoas que foram chamadas, batizados, são membros da igreja, mas não entrarão no reino de Deus. E essa mensagem deixa muita pessoa inquieta. João Batista foi um dos profetas que assustou o povo dizendo: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e com todos os seus descendentes,
Mas isso não quer dizer que todos os netos, os bisnetos de Abraão, serão automaticamente salvos. E Jesus, irmãos, pregou da mesma maneira. E ouvindo a pregação de Jesus, o homem ficou inquieto e lhe perguntou: Senhor, são poucas as pessoas que são salvas? E ouvindo essa pergunta, nós podemos nos perguntar: o que é que esse homem queria saber? Ele quer ouvir um número exato? Sim, irmão. São 144 mil pessoas que serão salvas. Ou ele quer ouvir que todos serão salvos e por causa disso ele não deve se preocupar? Seja como for, o Senhor não lhe deu uma resposta exata que o deixou relaxado. Jesus não disse, são poucos, irmãos, são 144 mil pessoas. E nem disse, são muitos, irmãos. Jesus não respondeu de tal maneira. Mas ele fez um apelo a todos os ouvintes, dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa é a mensagem essa é a mensagem de Jesus para o homem naquele momento, mas também essa é a mensagem para nós nessa noite. Eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E veremos 2 pontos. O primeiro, qual é a porta estreita? E o segundo, como devemos nos esforçar. Vou repetir o tema: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Qual é a porta estreita? Jesus usou uma metáfora falando sobre a porta estreita. E ele não fez isso pela primeira vez. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 6, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 6, nos versículos 13 e 14. Essa é a oração dominical. Versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ali existe um contraste entre a porta estreita e a porta larga. Larga é a porta que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E estreita é a porta da vida, e são poucos os que acertam. Existe um desenho sobre isso. Eu não sei quem desenhou, mas sempre me lembro desse desenho, porque ele estava na parede da casa da minha avó. E sempre quando eu visitava, eu ficava olhando para esse desenho. E o desenho era assim, irmãos. O desenho da porta larga que dá acesso ao caminho largo que leva à perdição. E do lado o desenho da porta estreita que dá acesso ao caminho estreito. Então, ao lado do caminho largo tem bares, tem sala de festas. E do lado da porta estreita está uma igreja. Os ímpios andam no caminho largo e os crentes andam no caminho estreito. Então esse desenho ajuda a nós a entendermos as palavras de Jesus. Mas esse desenho não é igual à metáfora de Lucas. De acordo com Mateus, a porta estreita dá acesso ao caminho estreito. Essa porta está no início do caminho. Mas em Lucas, a porta estreita está no final do caminho. A porta estreita do Evangelho de Lucas dá acesso ao reino de Deus. Agora devemos nos perguntar, por que essa porta é estreita? O acesso à porta larga é fácil
e muitas pessoas entram por ela. E esse é o caminho fácil da vida, o caminho em que tudo é lícito. As pessoas entram e vivem as suas vidas com festas em bares, com brigas e etc. O acesso à porta estreita não é fácil, de jeito nenhum. As pessoas têm que se esforçar para encontrá-la, para poder entrar. Agora, vamos para a realidade da vida e da Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho que leva à vida eterna, à casa do Pai. O acesso é pequeno, o acesso é humilde, só os humildes entrarão. Jesus se humilhou na cruz e entrou. E assim Jesus nos deu o exemplo, nos deu um exemplo. E esse exemplo, irmão, é um exemplo importante, porque Jesus recebeu as chaves do reino dos céus. Jesus abre a porta e a fecha. Jesus decide sobre o acesso do reino dos céus. E esse acesso não é largo, como muitas pessoas pensam, mas é estreito. Em vários lugares, Jesus e os seus discípulos nos ensinam que nem todos entrarão no reino dos céus. Existem lista de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Por exemplo, veja Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ver o versículo 9 e em seguida vamos para Apocalipse 21. Lá vamos ver o versículo 7. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. A palavra do Senhor diz: não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora vamos para Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Versículo 7, a palavra do Senhor diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. João falou assim, Paulo falou assim, Pedro falou assim. Jesus mandou os seus apóstolos avisar as pessoas. Quem vive assim, ele não entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Ele deve se converter e se arrepender. Quem vive assim anda o caminho largo que leva para a perdição. A porta é Cristo. O caminho é o Evangelho. Quem anda no caminho estreito está seguindo Jesus Cristo. Ele está seguindo o ensino de Jesus, que o leva para a vida eterna. Mas esse ensino de Jesus nos diz: arrependa-se, assim não pode entrar. Tem que mudar a sua vida. E por causa disso nós chamamos o caminho de caminho estreito. Porque é um caminho em que tudo não é lícito. Tudo é lícito lá no caminho largo, mas não no caminho estreito. E nós podemos dizer que este caminho estreito é a lei do Senhor. A lei com os seus mandamentos, dizendo o que nós devemos e o que não devemos, o que nós devemos fazer e o que nós não podemos fazer.
A lei do Senhor é chamado um caminho. Você pode ver isso no Salmo 1. Agora, quem anda na lei descobrirá os erros e os pecados dele. Ele ou ela descobrirá que assim não podemos entrar no reino de Deus. Nós devemos nos converter, nós devemos nos arrepender e buscar a nossa salvação em Cristo Jesus. Foi o que nós vimos. Paulo fala assim em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11. E antes ele mostra uma lista de pessoas, que foi o versículo 9 que nós lemos, que não entrarão no reino de Deus. E depois ele diz no versículo 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor, do nosso Deus. Os irmãos foram chamados e exortados ao arrependimento. Eles mudaram a sua vida de acordo com a lei do Senhor. E depois eles foram lavados no sangue do Senhor. Quer dizer, a lei do Senhor os levou ao Salvador Jesus Cristo. E assim deve ser. O caminho da lei nos mostra a nossa vida de miséria, a nossa sujeira, e nos leva para Cristo, que pode lavar as nossas roupas sujas. Agora, muitas pessoas do Antigo Testamento observaram a lei como um caminho da salvação. Elas estavam andando no caminho da lei, mas elas nunca chegaram perto de Cristo. Elas consideravam esse caminho como um caminho da salvação. Elas pensavam que podiam se salvar andando nesse caminho estreito. Mas quem pensa assim nunca procurará a porta estreita. Ele procurará a porta larga. Não aprendeu a ser humilde como Cristo, mas aprendeu a ser arrogante, pensando que pode se justificar perante Deus. Ele é arrogante e não quer aceitar que só existe um caminho que nos leva para a casa do Pai, e esse caminho é Cristo Jesus. A porta é Cristo Jesus. E Jesus disse isso em João capítulo 10, o capítulo que fala sobre Jesus como o bom pastor. Isso quer dizer que temos de seguir Jesus e ouvir a voz dele. E só assim nós chegaremos na porta da vida eterna, porque ele é essa porta. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, irmãos, Jesus é a porta para a nossa vida eterna. E devemos nos esforçar para entrar, pois ele vos disse que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Como devemos nos esforçar? É o nosso segundo ponto. A exortação de Jesus é um apelo para nos ativar. O mesmo apelo que os profetas e os apóstolos e Jesus também fizeram quando chamaram as pessoas para entrar no reino de Deus. Venha, arrepende-te. O chamado é sério. E sempre vem com um apelo, com uma exortação para se arrepender. O arrependimento, o nosso arrependimento é um esforço nosso, que é causado pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. O profeta Jeremias já falou sobre isso no capítulo 31, no versículo 18, dizendo: castiga-me, e fui castigado, como novilho ainda não dominado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. E no versículo 19 diz: na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Então, a conversão, ela é causada pela pregação, pela palavra de Deus. Deus fala
e toca a mente da pessoa. Ele abre os olhos, ele abre os ouvidos, ele abre o coração. Ele pode fechar também os olhos, como diz Romanos, no capítulo 11, no versículo 8 a 10. Repetindo, Jesus, aliás, a conversão é causada pela pregação, pela palavra de Deus. Deus fala e toca a mente da pessoa. É Deus quem abre os olhos, quem abre os ouvidos e abre o coração. Como diz Romanos, ele pode fechar os olhos e também os abrir. Capítulo 11, do versículo 8 a 10. E isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, como diz Romanos, no capítulo 9, no versículo 15. Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Capítulo 9 de Romanos, versículo 18. Deus se revela aos que não perguntaram por ele. Romanos, capítulo 10, versículo 20. É assim, e assim Deus toma a iniciativa de salvar as pessoas. E Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ele ilumina as mentes pelo Espírito Santo de tal modo que eles possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. E de certa forma, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado. Ele internece o que está duro. Circuncida o que está incircunciso. Ele introduz nova qualidade na vontade. E essa vontade que estava indisposta, mas ele torna disposta. Essa vontade era rebelde, mas ele a torna boa, obediente. Deus move, Deus fortalece essa vontade de tal forma como uma boa árvore seja capaz de produzir frutos de boas obras. Você pode ver isso no Cânon de Dort, na parte 3.4, no artigo 11. Então essa conversão é uma regeneração de uma nova vida. Uma pessoa que espiritualmente está morta começa a viver, começa a servir a Deus. Mas isso não se limita a um momento divino, um flash no céu que transforma o homem. Não, irmãos. A verdadeira conversão, ela é um processo. Jesus sabia disso e por causa disso ele disse: esforçai-vos por entrar. E esse esforço é um processo. O homem deve se esforçar, deve lutar para chegar nesse ponto onde ele pode entrar. E a verdadeira conversão é assim, irmãos. Eu vou te dar um bom exemplo disso. E nós encontramos esse exemplo em Lucas, no capítulo 18. O exemplo do homem rico. Ele estava se esforçando para entrar no reino dos céus. E no capítulo 18 de Lucas, no versículo 18, se você quiser pode acompanhar, ele diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber o que ele devia fazer. Jesus, que decide sobre o acesso ao reino dos céus, lhe deu a resposta: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
Jesus lhe mostrou o caminho da lei. Jesus mostrou o caminho estreito. E o homem já estava nesse caminho, porque ele respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde a sua juventude. Desde a sua juventude, o homem estava lutando, o homem estava se esforçando para entrar no reino de Deus. Ele era membro do povo de Deus. Mas isso não era uma garantia. Tem que ter uma fé viva. Tem que crer. Tem que lutar diariamente para confirmar a sua eleição. Lembre-se, esforçai-vos por entrar. O homem estava fazendo isso, mas ele ainda não chegou ao final. Ele ainda não chegou à porta estreita e baixinha que vai dar acesso à vida eterna. Ele ainda devia se humilhar mais. O caminho é ainda mais estreito. E Jesus lhe ensinou isso, lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus ensinou a ele a baixar ainda mais. Ele devia se humilhar. Ele devia se humilhar mais para encontrar a porta estreita. E por causa disso ele teria que vender tudo o que ele tinha. Esforçai-vos. E para esse homem era um esforço muito grande. Porque ele tinha muitos bens, ele era um homem riquíssimo. Mas assim, com as suas riquezas, ele não poderia entrar no reino de Deus. Isso era algo impossível. Jesus explicou isso aos seus discípulos e lhe disse: mais fácil é por um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O fundo de uma agulha é maior do que a porta estreita do reino dos céus, do reino de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? O que é que esse homem deveria fazer? A sua riqueza era um problema. Era como um grande saco de lixo que estava nas suas costas, que ele devia deixar para trás se ele quisesse realmente entrar no reino de Deus. Ele não podia levar a sua riqueza consigo. Ele não podia entrar no reino de Deus. Ele não poderia entrar no reino de Deus se ele não queria compartilhar a sua riqueza com os pobres que estavam ao redor dele. Tem uma vida confortável aqui na terra, enquanto as pessoas estão ao seu redor sofrendo. Ter uma vida confortável, enquanto você vê o seu próximo junto de você sofrendo. Isso é impossível para um passageiro que está indo para o reino dos céus, o reino de Deus. Ele sabe que tudo o que ele recebia aqui na terra é passageiro. E o amor de Cristo o ensina a não se amarrar às riquezas, mas a compartilhar a sua riqueza com os que estão necessitados. E essa era a missão dele. Ele devia se esforçar para entrar no reino de Deus. Ele devia se livrar da sua riqueza. Ele deveria compartilhar com os pobres. Ele será pobre aqui na terra, mas ele terá um tesouro lá no céu. E ele só pode ganhar esse tesouro se ele seguir Jesus Cristo. Preste atenção nesse detalhe, irmãos. Jesus terminou com essa exortação: dá aos pobres e depois vem e segue-me. O homem rico não estaria pronto se ele tivesse vendido tudo o que ele tivesse e tivesse distribuído com os pobres. Ele também deveria seguir a Jesus.
Um homem rico, no mundo, ele pode ler essa história, ele pode se emocionar e vender tudo o que ele pensa, o que ele tem, e pensar que dessa forma ele vai entrar no reino de Deus. Mas não é assim, irmão. Se ele não segue a Jesus, ele nunca entrará no reino de Deus. Um homem rico, ele deve se livrar das riquezas que atrapalham a sua caminhada para o reino dos céus. Ele deve se humilhar, ele deve buscar a Cristo, ele deve se humilhar, abaixar a sua vida como Cristo fez, e só assim ele pode entrar pela porta estreita. Cristo lhe abrirá a porta. Cristo abrirá a porta para todos os humildes que o seguem. Ele mesmo disse isso em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, que diz: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que se esforçam. Bem-aventurados os vencedores de Cristo. Amém. Vamos dar graças a Deus com o Salmo 121a. Eleva aos montes o meu olhar. Salmo 121a. Elevo aos montes meu olhar, donde o socorro vem daquele que criou os céus, a terra, o mar, tudo que foi feito, a ele está sujeito. Teu Deus jamais permitirá tua vacilação, teus pés seguros são, teu guarda não dormitará, sempre serás cuidado, tu andas vigiado. Israel, teu Deus te guardará, sempre ao teu lado está, nunca te deixará, pois mal o sol não te fará, nem temerás a lua, com Deus a destra tua. Deus o Senhor assombra-te, sua divina mão garante proteção, de todo mal Deus guarda-te, e toda a tua vida por Deus é protegida. Oremos. Nosso Pai que está no céu, louvado e exaltado seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela pregação que acabamos de ouvir. Obrigado por teus ensinamentos que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, nos mostrando que o caminho é um caminho estreito. Não é um caminho fácil e largo que qualquer um pode entrar, mas é um caminho estreito, um caminho de humildade, é um caminho de negação, um caminho
onde nada pode estar acima de ti. E é por isso, Pai, que a tua igreja humildemente pede perdão pelos pecados. Que o Senhor derrame da tua graça e fortaleça a cada um dos que estão aqui presentes. Seja com eles, Senhor, mostrando a verdade, mostrando o caminho e mostrando a vida, mostrando Cristo, que é tudo isso. É tudo isso em nós e em nossas vidas. Nós somos fracos, Senhor, somos pecadores. Muitas vezes nós nos desviamos do teu caminho. Mas louvado seja o teu santo nome, por nos exortar, nos ensinar e também nos confortar e consolar nessa noite. Então nos abençoa, Senhor. Essa é a nossa humilde oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, chegou o momento de demonstrarmos a nossa gratidão também por meio das nossas ofertas. Enquanto o nosso irmão recolhe as ofertas, vamos cantar o Salmo 134b. Quero lembrar aos nossos visitantes que não se sintam constrangidos em ofertar, pois isso é um privilégio dos membros da igreja. E não se sintam constrangidos também. Salmo 134b. Bendizei ao Senhor todos, vós os servos do Senhor, que serveis durante a noite em a casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário e bendizei vós ao Senhor. De Sião te abençoe o Criador da terra. Credo esse que nós começamos a aprender hoje de manhã, e nós vamos aprender todos os 12 artigos do credo apostólico. Não pertence o credo à igreja de Roma, mas é um resumo daquilo que nós realmente confessamos. E todos quem crê, confesse comigo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o último hino, hino 94, Fortalece a tua igreja. É do meio para o fim, a segunda parte são os hinos. Hino 94. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó
vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade em perfeita comunhão a pureza na doutrina, a constância na oração. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Dá amor, fé, esperança ao rebanho, bom Jesus, ao pregar teu evangelho e viver na eterna luz. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para os vossos lares. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. O sermão foi preparado pelo pastor Abrão de Graff. E a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Deus vos abençoe e vos conceda uma boa semana.